Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Investindo Sem Embromação. Começamos hoje com mais uma frase do nosso grande mestre Warren Buffett. O mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Depois disso, controle sua emoção. Grandes perdas em investimento ocorrem principalmente pela ansiedade. Dito isto, vamos ao que interessa sem embromação. Meus amigos, na aula de hoje eu vou tratar de mais um fundamento para que possamos ter mais conhecimento sobre os ativos financeiros e dessa vez iremos falar do Free Float. Meus amigos, Free Float é um indicador utilizado para medir a quantidade percentual de ações de uma companhia em livre circulação no mercado, sendo uma exigência dos órgãos reguladores do mercado de capitais. As empresas devem ter ao menos 25% das suas ações em circulação. Portanto, o Free Float é uma ferramenta bastante importante para os investidores que estão tomando decisões de compra para a formação ou edição de sua carteira de ativos. Em geral, empresas com alta quantidade de ações livres, ou seja, com alto percentual de Free Float, costumam ser mais valorizadas no mercado. Diretamente, o Free Float informa o volume de ações negociadas livremente na Bolsa de Valores. Esse tipo de informação é importante para entender sobre a liquidez de uma companhia, já que quanto mais ações disponíveis para negociação, mais fácil de transformar esses papéis em dinheiro. Isso porque existe um maior número de pessoas comprando e vendendo ações dessa companhia. Portanto, para fins de negociação, quanto maior o percentual de Free Float, melhor. Aquela velha lei da procura e da oferta. O Free Float possui também relação com a volatilidade das ações, aquele sobe e desce das ações, já que quanto maior seu percentual, menor a sensibilidade do valor de mercado da empresa às negociações ocorridas. É simples assim. Para entender, basta imaginar que apenas 100 pessoas possuem determinada ação. Nesse cenário, meus amigos, elas serão diretamente responsáveis pela sua precificação. Já em um cenário com 10 mil pessoas, o mercado se torna mais justo para quem deseja comprar. Ou seja, quanto mais as ações forem diluídas, melhor. Vale lembrar que, dependendo do segmento de listagem, pode haver um valor mínimo em relação ao capital social das empresas. O Free Float é um indicador altamente relevante para o mercado de ativos, já que garante um nível mínimo de negociações e promove a liquidez das ações na bolsa. Isso porque, em cenários onde existe uma alta concentração de poder acionário na mão de poucos investidores, como o brasileiro, uma cota mínima facilita a compra e venda dos ativos. Além disso, esse indicador permite uma precificação adequada, já que uma alta quantidade de transações aumenta a capacidade de negociação. No entanto, é importante lembrar que o Free Float não é decisivo para a liquidez e avaliação da governança da empresa. Sendo assim, a avaliação de outros indicadores também é necessária, como eu sempre falo aqui. Você tem que verificar o conjunto desses indicadores. Um indicador, 2, 3 ali isolados, não vão fazer com que você encontre realmente esse sentido, esse objetivo, para que você possa analisar melhor essa empresa. No caso do Free Float, é uma ferramenta que tem pouco a ver com a qualidade da administração, mas sim com os riscos associados à volatilidade e à liquidez dos ativos. Em um primeiro olhar, o indicador apenas mostra se o percentual de ações à disposição do mercado é alto ou baixo. Quanto menor o Free Float, menos ações disponíveis. Mas o que esse número nos diz, afinal? Qual o seu impacto na decisão de investimento? Em tese, meus amigos, ações com Free Float alto apresentam duas vantagens para o investidor. Primeira, maior liquidez. Quando um grande percentual das ações de determinada companhia está disponível para negociação, a liquidez do ativo, a facilidade que o investidor tem para convertê-lo em dinheiro, tende a ser maior. Mas não é uma regra, pois existem várias ações com Free Float alto e liquidez nem tanto e vice-versa. Segundo, menos volatilidade. Investir em renda variável e não gostar de ativos voláteis pode parecer contraditório, mas no mercado de ações existem níveis diferentes de volatilidade. Quando
ela é extrema, o investidor corre um risco excessivo. A relação disso com o free float é simples. Quanto maior a concentração das ações nas mãos de poucas pessoas e organizações, maior a volatilidade. Isso porque operações de venda de um número pequeno de acionistas são capazes de causar um impacto muito grande no preço de uma ação. Quando as ações estão mais diluídas entre muitos acionistas minoritários, a tendência é haver uma maior estabilidade na cotação, portanto, o risco tende a ser menor. Agora vamos à cereja do bolo, meus amigos. Presta atenção. Vamos procurar empresas na bolsa com free float acima de 35%. Aceitaremos empresas entre 15% e 35%. E será melhor, uma sugestão, não investir em empresas com free float abaixo de 15%. Está aí a cereja do bolo. Mas já adianto que as empresas listadas no segmento novo mercado, que eu vou falar isso em outro vídeo, sobre vários segmentos que existem ali na bolsa, já possuem um free float mínimo de 15%. Portanto, todas as empresas listadas no segmento novo mercado já atenderia a esse critério. Entenderam isso? Espero que tenham gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá. Assina o canal no YouTube, dá uma força em @investindo sem bromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas, deixa o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Lembre-se de que você não fica milionário com a bolsa de valores. A bolsa, ela potencializa o seu dinheiro, faz crescer seu patrimônio, mas precisa que você economize parte do que você ganha para aplicar na bolsa. Se você ganha R$4.000 por mês e gasta tudo, alguma coisa está errada. Mas não espere começar com grandes somas, não espere o amanhã, um momento propício, isso nunca vai chegar. O que você tem que fazer? Comece com pouco, comece com pequenos investimentos. Não espere ter grandes somas para começar a investir. Tem investimentos a partir de R$1, R$5, de R$50, de R$100. O importante é começar, gente. O importante é virar a chave da sua vida, é escrever sua história de uma forma diferente. Não se auto-sabote, não invente desculpas. Nunca é tarde para recomeçar. Tem uma cabeça de pobre, mas a ambição de um rico. Ah, Thiago, aí você viajou na maionese. Como que eu vou ter uma cabeça de pobre e a ambição de um rico? Simples. Se você pode comprar uma Toyota que custa R$350 mil, compre um T-Cross que custa 150 mil e vai te atender super bem. Ou seja, é você poder comprar algo, mas você não vai fazer isso porque você tem outras prioridades. E porque se você mesmo tendo condições de comprar algo mais caro, mas para manter esse mais caro vai lhe custar muito mais mensalmente. Vocês entenderam? Então, isso é que é ter uma cabeça de pobre. E por que ter ambição de rico? Simples. Para se chegar a algum lugar, você tem que possuir ambição. Para prosperar na vida, para que você possa ter mais conforto, mais tranquilidade. E isso é bom, isso é saudável. O que não é saudável é você conseguir as coisas de maneira antiética, desconstruindo as pessoas. Aí não é bacana. Quando Deus falou na Bíblia que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, guardada a hipérbole utilizada nessa frase de Jesus, pelo sentido espiritual, o que ele quis dizer é que é devido ao apego dos ricos por coisas materiais. Mas em nenhum momento Deus é contra a progressão de uma pessoa possuir bens, ser um empreendedor de sucesso, uma pessoa próspera na vida. Claro que Deus nos permite isso, beleza? Então, vamos à luta. O ontem ficou para trás, agora o amanhã a gente pode reescrever de uma forma diferente. Então, conclama a todos nós que tenhamos força, fé e coragem, sempre. E para ficar bem claro sobre o free float, aí eu vou dar um exemplo simples aqui, para entrar na cabecinha de vocês. Imaginemos uma pizza normal de 8 pedaços. Free float representaria cada pedaço dessa pizza que estivesse à venda. Se uma empresa representa esses 8 pedaços de pizzas e tem poucos pedaços de pizzas à venda no mercado, o free float dela é baixo. O free float alto de uma empresa representaria a quantidade de pedaços de pizzas que estivesse à venda. Quanto mais
mais pizza tivesse à venda no mercado, mais essa empresa estaria diluída. E o que acontece com algumas empresas? Tem empresas que não querem sócios. Ela simplesmente estava precisando de um dinheiro para não ir no mercado, pegar esse dinheiro emprestado que é muito mais caro, lança poucas ações na bolsa de valores para venda, para que as pessoas se associem a essa empresa, mas na verdade a grande fatia dessa empresa está nas mãos dos proprietários dela, dos donos. O que significa isso? É que o free float dessa empresa é baixo. Ela foi ali para arranjar dinheiro, não para arranjar sócio. Vocês perceberam, meus amigos, nesse exemplo bem simples, o que significa um free float e as implicações do free float na volatilidade e no preço dessas ações, que eu já expliquei aqui. Então eu queria só simplificar essa aula. Então é como se fosse uma fatia ali de pizza. Quanto menos pedaços estiver à venda dessa pizza, menos free float. Quanto mais pedaços estivesse à venda, mais free float. Então é mais ou menos isso. Imaginemos uma empresa como se fosse uma pizza de 8 pedaços. Quanto mais pedaços dessas pizzas estiverem para serem vendidas, maior o free float. Quanto menos pedaços estiverem sendo vendidos, menor o free float. É isso, um exemplo simples e objetivo para que vocês possam entender melhor esse assunto. E no final deste vídeo tem um resumão de todos os fundamentos que eu tenho falado aqui ao longo dessas aulas, para que vocês possam colocar em prática quando forem se associar às boas empresas. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!